Ivani Fusilier. Representando a Universidade Paris 8 para proferir a conferência de abertura do 4º Seminário Franco-Brasileiro de Estudos Surdos, Línguas de Sinais, Artes e Tradução e Interpretação. O tema da palestra é Potencialidades do Corpo e Emergência de Formas Linguísticas em Língua de Sinais. A professora é doutora em Linguística, professora pesquisadora da Universidade de Paris 8, e sua pesquisa e ensino são focados no estudo das línguas de sinais a partir de diferentes abordagens, tecnológica, linguística, sociolinguística e didática. A emergência da criação literária em línguas de sinais e nos processos corporais e gestuais de criação simbólica. A professora desenvolve também ensino, pesquisa, ação no campo associativo de bem-estar corporal, como yoga, danças circulares, articulada às línguas de sinais. Convidamos para que suba ao palco a professora Ivani. Olá, tudo bem? Vocês estão me vendo bem? Aqui buscando me posicionar de acordo com a luz. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de participar deste evento, de conhecer a Universidade Federal de Santa Catarina, fui convidada pela professora Monice, agradeço o convite. Estamos aqui para conferir uma palestra na abertura do 4º Seminário Franco-Brasileiro, onde discutimos questões relacionadas aos estudos surdos. Estou muito feliz deste evento. Eu sou Ivani Fusilier. Souza, não posso esquecer do Souza. Fusilier, sobrenome francês. Nasci na cidade de Brasília, sou brasileira. E aos 28 anos me mudei para a França, estou lá há 25 anos. E fiquei feliz de encontrar aqui neste evento, fiquei sabendo que mais ou menos 40 pessoas, 40 participantes da cidade de Brasília. Tem uma pessoa que foi meu aluno e que hoje estuda mestrado. Estou muito contente. Como eu disse, moro na França, desenvolvo os meus trabalhos acadêmicos e estou aqui para proferir sobre a experiência que nós realizamos no norte da França, onde discutimos questões relacionadas às línguas para línguas. O tema da minha apresentação são as potencialidades do corpo e emergência de formas linguísticas em línguas de sinais. Próximo slide, por favor. Bom, aqui nós temos 6 pontos que vou discorrer no decorrer da minha apresentação. Vou falar sobre fazer uma apresentação, introduzindo, trazendo o corpo cognitivo e semiológico, corpo e sinais de comunicação, a emergência e origem das línguas de sinais, a emergência de formas
morfológica, icônica e perspectiva. É a transformação do léxico. 6 pontos vou tratar com vocês. Como forma de apresentar, então, iniciar a minha introdução, eu retomo o meu percurso de 25 anos na linguística, na pesquisa francesa, e que se inicia em Brasília. Pode passar, por favor. Temos aqui, então, o envolvimento do meu percurso profissional, quando eu emergi na comunidade em 89, na cidade de Brasília, em uma escola da zona rural, onde eu encontrei um aluno surdo, que acredito que deveria ter 10 anos de idade, no período em que nos encontramos. Este aluno surdo nunca tinha tido contato com a comunidade surda, apenas com a comunidade ouvinte, com sua família, mas era um surdo que usava a língua de sinais. Então, surda, né, com o exemplo do aluno que hoje apontei a vocês, que está aqui presente, foi que adquiri a língua de sinais da comunidade. Ao chegar na França, aprendi a língua francesa de sinais, continuei esse aprendizado. Então, são 3 línguas: a língua emergente de sinais, que eu aprendi em 89, com esse surdo que nunca tinha tido contato com a comunidade, mas que tinha a língua criada por ele, com os elementos visuais. Então, foi a minha primeira língua, essa língua emergente. Depois a Libras, e depois a língua de sinais francesa, e quem sabe futuramente outras línguas de sinais. Então, eu trago a importância e o percurso profissional com relação ao corpo. O percurso na universidade acadêmica, o percurso acadêmico na Universidade de Paris, com suas diversas perspectivas com relação à comunicação, a abordagens sociolinguísticas, semiológicas e a linguística de corpos, que já é estudada desde 95. A pesquisa de corpos iniciou na década de 90 e hoje nós estamos abordando a questão da linguística de corpos com a tecnologia. Então, nós na França iniciamos com os videocassetes, VHS, já tínhamos esse corpus, uma formação da linguística de corpos, e continuamos dando andamento. Nesse percurso, busquei doutorado, mestrado, doutorado, e foi uma formação ao longo de 7 anos com diferentes perspectivas, discutindo a questão da semiologia, da linguística, da aquisição de linguagem, da linguagem funcional, da linguística descritiva, e a evolução das línguas. Nessas perspectivas, desdobraram os meus estudos. E, atualmente, discutindo também a questão da arte, nesse encontro. As imagens que eu apresento aqui para vocês, nós temos aí o meu primeiro contato com uma pessoa surda, onde eu tive acesso à língua de sinais, o que foi um impacto na minha formação. Depois na França, onde eu fui discutir a questão linguística, onde adquiri mais conhecimentos com o grande professor Cusack, que durante 10 anos propiciou essa minha produção do conhecimento. Hoje ele está aposentado e nós continuamos os estudos baseados em Cusack.
Na terceira imagem, nós temos aí a formação de um professor que contribuiu muito na formação dos surdos, com diferentes grupos de surdos, buscando a formação para os professores de língua de sinais francesa, discutindo a questão da linguística. Esse professor contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional enquanto pesquisadora nas línguas de sinais. Eu agradeço a esses encontros que a arte me proporcionou, que os estudos me proporcionaram, e digo novamente que é uma alegria muito grande participar deste evento e estar aqui com vocês. Bom, buscando direcionar o meu trabalho para a questão do corpo e suas potencialidades, todos os corpos comunicam. As estruturas que se organizam, se constituem, possibilitando a comunicação. Independente de ser um corpo surdo ou de um corpo ouvinte, os corpos se comunicam. Nós, na realidade, quando nós estamos vivendo esse encontro presencial, nós podemos nos olhar e não mais no encontro virtual. O encontro virtual ele não traz a realidade. O que é real é quando nós podemos olhar um para o outro. Enquanto compreendendo a questão do instrumento, nós podemos adquirir conhecimentos. Quando tratamos da questão vocalizada, do desenvolvimento da fala e também da língua de sinais nessa perspectiva visual. A aquisição de automatização. Nós nós podemos buscar ter essa consciência do nosso corpo, a questão da percepção, da sensibilidade. Nós precisamos refletir sobre as potencialidades do nosso corpo, em se tratando da fala, em se tratando da língua de sinais, em se tratando de outras formas de comunicação. Uma questão que eu gostaria de discutir com vocês, que me chama a atenção, são os canais que os nossos corpos têm para se comunicar. A questão como nós temos aí na imagem, a questão do sensório motor, do toque, quando nós, desde o nascimento, esse é um canal importante, canal sensório motor. Quando nós estamos no ventre da mãe, nós vivenciamos outros tipos de sensibilidade. A partir do nascimento, nós temos aí o sensório motor, que contribui para o nosso equilíbrio do nosso corpo. Um outro canal é o visual gestual, que também tem uma questão motora, porque a língua de sinais, ela movimenta, ela se articula. No terceiro canal, o áudio vocal. O ouvir e o vocalizar, o pronunciar. Nós temos o visual, gestual com o corpo. Nós temos o sensório motor. O corpo se comunica. É um canal de comunicação. Nessa próxima imagem, nós temos aí algo muito significativo quando nós falamos da questão do canal sensório motor. A experiência de sentir o corpo, o desenvolvimento do corpo, ele traz, eu posso dizer, um sofrimento. O toque, o equilíbrio, o contato com o objeto, o concreto, ao você tocar, essa interação do corpo com o objeto. A língua de sinais também, quando nós falamos da língua de sinais, que também trata desse canal sensório motor. Próxima imagem. Pode clicar, por favor.
Nós temos aí, vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí uma imagem áudio-vocal, que trabalha, que apresenta a questão do sistema fonatório. Os músculos, eu posso dizer que é um movimento invisível, nós não conseguimos observar a produção da fala internamente, como ela acontece. Nós temos aí esses autores, Armstrong, Stoke, Wilcox, que no trabalho desses autores, eles apresentam de que o áudio vocal, a pronúncia de uma palavra, nós não observamos como é o movimento. É invisível. Esse movimento muscular, são muitos músculos que se movimentam para a pronúncia de uma palavra. Nós não percebemos aí uma questão icônica, de iconicidade. Observem essa imagem. Por favor, vídeo. Como eu disse, os músculos, eles realizam um trabalho, mas nós não observamos. A língua de sinais, ela é visual, ela é gestual, ela é visível. Aqui nós temos, nesses 3 autores que eu citei anteriormente, dizendo que os músculos, nós podemos dizer que na articulação vocal, eles são invisíveis. Na língua de sinais, são músculos visíveis. Por exemplo, quando nós fazemos o sinal de árvore. Quando nós fazemos, por exemplo, esse sinal de abrir e fechar da árvore que caiu, da árvore que está em pé. A imagem, por favor. Nós temos na França um número grande de pesquisas que discutem, que tratam, que abordam a questão dos músculos do corpo, desse movimento, de como é a relação isso com o espaço, em se tratando da língua de sinais. São muito pertinentes a nós observarmos a diferença desses canais, os canais orais, vocais e os canais gestos visuais. É importante nós pensarmos na possibilidade que esses canais propiciam ao corpo na construção desse movimento visual, da sua potência. Completamente diferente essa questão gesto-visual de uma articulação vocal. Quando nós tratamos desses canais, das potencialidades dele no nosso corpo, nós temos aí o aspecto da filosofia, trazendo a questão da semiogenética. Como na constituição desses sinais emergentes. Nós temos, por exemplo, uma hipótese. As línguas de sinais que foram surgindo, esse processo de evolução da língua de sinais, vamos observar no próximo slide. As crianças surdas são, em sua maioria, filhas de ouvintes, quando nós comparamos surdos, filhos de surdos. As crianças surdas, filhas de ouvintes, são em maioria. E as crianças se comunicam buscando o apontamento. Nós temos pesquisas que tratam dessa questão de que essa criança ela pode não frequentar a escola, não conviver com a comunidade surda, mas essa criança que não há uma interação, essa criança busca uma forma, por exemplo, quando eu tive contato com meu aluno surdo, o exemplo que eu trouxe, como que é esse processo de evolução da criança surda de uma família ouvinte.
Próximo slide, por favor. Essa criança cresce e, no seu desenvolvimento, a forma dela se comunicar também se desenvolve. Numa outra perspectiva, mas se desenvolve. Quando essa criança ela começa a ter contato com outras crianças surdas, num outro processo, numa outra etapa, ela se identifica, você é surdo, eu também sou surdo. E esse encontro, ele acontece independente do local, do espaço, mas esse encontro, ele, ao acontecer, a língua de sinais, ela começa a emergir, a surgir ali e ser constituída. Na comunidade, por exemplo, em outro momento, uma outra etapa, que seja na escola, num contato, há também ali uma transformação. Por exemplo, a primeira escola de surdos na França, no século XVII, nós sabemos, vocês conhecem a história educacional, cito aqui Lepé, que foi o precursor na educação das crianças surdas. Como que foi a evolução da língua de sinais dessas crianças? As pesquisas apontam para as crianças surdas com as famílias ouvintes, aquele primeiro contato, aquele primeiro surgimento da língua de sinais e essa evolução. Observe, a língua de sinais ao surgir e a sua evolução chegando realmente a uma língua de sinais padronizada, podemos dizer assim. Na família, na comunidade, num contexto maior. Essa bolinha azul que vocês estão observando na imagem, o processo de evolução, vocês estão vendo como que ela começa. A estrutura da língua traz consigo a iconicidade. Ela vai se estruturando, utiliza o corpo, a potência do corpo para a comunicação, e hoje nós temos já 60 anos de linguística na língua de sinais. Nós temos aí o primeiro pesquisador que iniciou esse trabalho, Stock, que iniciou esse trabalho em 1960. E hoje nós temos agora 60 anos de pesquisa em torno das línguas de sinais. Nesse período, a nossa observação hoje, nessa evolução da língua de sinais, nós percebemos a importância da continuidade dessas pesquisas, de um trabalho em conjunto no acompanhamento dessa evolução das línguas de sinais. A importância da semiologia na linguística, na evolução da linguística, nesses 60 anos, nós temos trabalhos que não foram tão conhecidos. Em 1977, houve a elaboração de um artigo que discutiu a questão do processo do desenvolvimento da iconicidade nas línguas de sinais. A primeira porta para as línguas de sinais, ela surge na iconicidade, nessa relação familiar da criança. Nós temos uma pesquisadora americana, psicóloga americana, que contribuiu muito para que eu pudesse discutir mais essa questão, principalmente na minha pesquisa de doutorado, onde nós percebemos a evolução da língua de sinais da criança até ela se tornar adulta. E isso acontece de uma forma natural, como eu disse antes, uma criança que nunca frequentou uma escola, uma criança surda, mas a língua de sinais dela sofre uma evolução, há uma transformação. Essa língua, ela emerge
sempre, inicialmente, no contexto familiar, de uma forma mais simples, mas ela surge ali. Considero, assim, uma língua de sinais emergente, essa relação da criança com a família. Nas imagens que nós temos nesse slide, nós temos aí a criança e as possibilidades de emergência, de surgimento das línguas de sinais. E, como eu disse, acontece de forma natural. Da criança surda com uma família ouvinte. Sem haver aí uma opressão do surgimento dessa língua. Se a família ouvinte utiliza aqueles gestos, aqueles sinais que a criança está construindo, é uma forma de estímulo para que essa criança continue. Sem esse estímulo, a criança se sente tolhida e o processo ele pode regredir. Na primeira imagem, em preto e branco, nós temos a Lepê. Lepê, nesse encontro, antes de ter uma escola de surdos, o seu encontro com duas irmãs gêmeas que conversavam em língua de sinais. Então, ali nós tínhamos já o surgimento da língua de sinais. Lepê observando as irmãs conversando. E quando essas crianças, essas irmãs, tiveram contato com outras crianças, essa ideia que Lepê teve de aproximar essas crianças, nós percebemos, como eu disse, a língua de sinais ela surge de forma natural. A emergência, o surgimento dessas línguas, ela vem sofrendo um processo. Nós temos que a primeira escola de surdos no mundo, ela surgiu na França, criada por Lepê, trazendo assim a institucionalização da língua de sinais. Primeiro, de forma natural, a escola institucionaliza a língua de sinais. Nós podemos observar esse processo no cotidiano, que as línguas de emergência de forma natural, elas acontecem na família, quando a criança busca uma forma de comunicação. Numa família ouvinte, essa criança surda, ela pode enfrentar alguma dificuldade, algumas barreiras, mas se a família buscar se comunicar com a criança com o que ela apresenta em língua de sinais, essas comparações que eu estou dizendo, elas vêm de pesquisas também americanas, da psicóloga que eu citei, e depois, no encontro com a comunidade surda, nas associações de surdos, em pequenas comunidades, como na imagem que nós temos aí, por exemplo, em uma ilha com pessoas surdas, em que a língua de sinais surgiu naturalmente. Essa evolução, esse processo, depois nós temos a comunidade surda, a luta dos movimentos surdos em defesa da língua. O que vivemos aqui hoje. Essa discussão acadêmica em torno da língua de sinais. Então, nós percebemos esse processo e essa diversidade. Isso exige de nós respeito, são acontecimentos, são etapas que não podem ser apagadas. Nós precisamos garantir e respeitar essas etapas. Nos estudos franceses, quando tratamos das potencialidades do corpo, das potencialidades visuais do corpo, da forma de dizer e de mostrar, quando nós pensamos na questão da criação do léxico e da iconicidade. Quando nós falamos de iconicidade, há uma amplitude dos sinais. E isso acontece também de forma concomitante. Num espaço em que há a questão do léxico, a questão da visualidade,
o corpus deve observar essas duas questões, o léxico e a visualidade. Os estudos trazem a ideia de que a iconicidade ela sofre um processo. Ela sofre um processo de mudança. E isso tem uma relação com o corpo. Isso acontece em todas as línguas de sinais. A transformação do léxico em uma estrutura visual. Esta é a base de diferentes categorias. Os estudos apontam, nessa imagem nós temos, por exemplo, o sinal de cavalo em língua de sinais. Na língua francesa, esse sinal. Observando, por exemplo, no dicionário, vendo a imagem, o sinal de cavalo, e quando você vai contar uma história, você pode fazer uma outra forma visual de cavalo. A estrutura sofre uma transformação, essa estrutura visual. Por exemplo, nós temos na imagem, a primeira imagem que vocês, o primeiro vídeo, por favor. Clica no primeiro vídeo. Aqui é toda uma descrição do cavalo, da crina do cavalo, todo um detalhamento a respeito do animal. É o mesmo léxico, mas ele está sendo explorado de uma outra forma. Segundo vídeo, por favor. Terceiro, por favor. Agora nós temos uma narrativa a respeito do cavalo. Então, ele tomba, né? Há uma construção que pode ser feita com classificadores em conicidade, a marcha do cavalo, a crina do cavalo, e aqui a representação deste cavalo que tomba. Então, elementos diversos comunicados pelo corpo. Uma descrição visual detalhada em língua de sinais. Atualmente, na França, nos estudos, nós temos a comprovação de 8 parâmetros, aqui estão descritos no nosso material, 8 parâmetros, 4 relacionados diretamente a parâmetros manuais, e os outros 4 são parâmetros não manuais, relacionados à expressão, à direção do olhar, aos movimentos corporais e à labialização. E os outros 4, configuração, movimento, orientação e localização. Então, nós já temos um total de 8 e eles estão interligados. Há uma relação entre esses parâmetros. Eles são dinâmicos, parâmetros que se unem. Hoje, então, na linguística, temos a afirmação de 8 parâmetros. E eles se entrecruzam, possibilitando em diversas construções lexicais, assim como os classificadores. E a proforma, né? Configuração de sentido. Então, lá nós temos esse sinal para proforma, pensando na configuração de sentido e a possibilidade do corpo criativo. E é interessante se pensarmos na questão de iconicidade, sempre trazendo a questão de iconicidade e dos princípios relacionados à língua de sinais. Desde a primeira pesquisa, se falava muito a respeito de iconicidade e que iconicidade? Essa iconicidade que fica ou que se dissolve com o tempo? Né? Ela permanece ou não? Então, nós temos as pesquisas americanas que comprovam que ela é permanente. E foi investigado de forma isolada. Inicialmente, se via a questão da gramática e das produções
e uma interligação entre elas. Cusack, na França, e Johnston, na Austrália. É isso? Isso. Trevor, iniciaram, então, uma busca pelos princípios da iconicidade e da estrutura que ela nos passa. E é, então, que nós começamos a trazer as relações entre esses parâmetros, a possibilidade de interação, de uma gramática que não é fixa, não é permanente, mas que tem uma inter-relação. Então, pesquisas muito interessantes e a evolução destas. Para que a gente possa pensar nos parâmetros e nessa interação entre eles, nós temos aqui um léxico, né, que a gente pode, então, buscar no dicionário, como árvore. Porém, na produção, nós podemos adaptar, fazer outro uso. E Cusa diz, então, que afirma árvore, e a partir do momento em que eu olho para a árvore, há um outro sentido, possibilidade de um outro sentido, e a possibilidade de um jogo, diria assim. Então, árvore, léxico. A árvore se movimenta. O vento possibilita o movimento da árvore. Ela está próxima e já há uma incorporação da árvore. Então, o jogo do corpo com o léxico e as diversas possibilidades de fazer uso deste léxico. Esse jogo visual na produção de língua de sinais. Outro sinal que vamos trazer de exemplo é cachorro, em língua de sinais francesa dessa forma. Era assim, pensando no abanar da cauda do animal, mas a evolução da língua traz este movimento para frente do corpo, para esse espaço definido. É o mesmo léxico, temos 3 possibilidades aqui, apresento a vocês 3 possibilidades lexicais, este muito visual, e esse é possível que a gente faça um jogo lexical. Léxico, cachorro. Então, o movimento desse léxico me possibilita outras informações, outros léxicos, outras construções. Então, há uma brincadeira, a possibilidade de construção. Eu já vi crianças para que eu passo o sinal para ele e ele brinca com esse sinal. Então, o corpo transforma, modifica a forma de uso deste sinal, que não é mais aquele sinal que eu demonstrei anteriormente, e passa a ser outro com outras possibilidades. Outro sinal é o sinal de encontrar. Um sinal super simples, então o léxico nós temos aqui, e podemos, a partir dele, também fazer um jogo. Um encontro, um desencontro, um esbarrão. Então, a mudança de um dos parâmetros nos possibilita outra compreensão deste mesmo léxico. Então, o jogo lexical é possível. E quanto mais visual, mais possível essas alterações, essas intérprete. Na língua de sinais francesa, nós temos a pesquisa relacionada ao sinal de intérprete. E agora estamos usando, por exemplo, este sinal para um sentido. Um intérprete que é jovem, é jovem, um jovem intérprete, diria assim. E aí, o sinal é um e eu jogo com ele. Então, é um jogo semântico aqui. E aqui eu tenho outra possibilidade do intérprete. O intérprete é um ruinzinho, mais ou menos, diríamos assim. Então, eu jogo com o morfema, construo outros sentidos, com base nos parâmetros da língua. E isso é possível com as línguas emergentes. O sinal de morrer, por exemplo.
esse menino, quando me mostrou que o pai não estava entre nós, ele fez isso. Então, temos gravações, seria este sinal, o pai morreu, mas tivemos também essa possibilidade de o pai morrer. Então, é uma construção com a beleza na língua, né? Então, pensar no léxico e suas formas, e como é que se chegou até esse léxico, é muito interessante, é muito belo. Aqui eu vou apresentar a vocês o Bouchereau, Guy Bouchereau, uma pessoa incrível, muito famosa na França, que infelizmente não está mais entre nós, acho que por volta de 3, 4 anos atrás nos deixou, e uma pessoa extremamente importante para a língua de sinais na França. Ele nos mostra como emerge um vocabulário, né? Então, a produção e a construção para que esse vocabulário se torne um léxico. A redução, as restrições corporais que tornam um léxico. O vídeo, por favor. Então, aqui nós podemos ver de que forma surge, né, emerge o sinal, toda uma amplitude, seguindo os princípios, para chegar à restrição de um sinal, né, de um léxico. Então, não é algo que é criado do dia para a noite. Então, é interessante pensar que o sinal da palavra geologia, o estudo do planeta Terra, se torna de uma forma emergente dessa forma. Por favor, o vídeo. Então, geologia. Léxico é geologia. Nós temos os princípios, seguimos os princípios visuais da língua para chegarmos à restrição lexical do sinal de geologia criado com os alunos e o professor de geografia. E aí, então, ele pode escrever a palavra ao quadro e dar o sinal dessa palavra, para que os alunos, então, perguntem, e aí ele traga as questões dos princípios e complemente essa explicação, completamente visual e de extrema relevância. Aqui nós temos um outro exemplo. Um vídeo, por favor. O vídeo, por gentileza. Então, aqui temos a palavra emergente da língua, o sinal emergindo. Este sujeito trabalha, ele faz, então, esse sinal para trabalho. Trabalho em quê? Eu trabalho com caldo de cana. Então,
muito visual, uma potência visual incrível, quando ele produz e emerge o sinal. E depois, no decorrer do vídeo, ele então faz apenas o sinal, a restrição, de forma mais restrita, o léxico, de forma contando que já apresentou, né, o sinal. Então, tem um outro vídeo, por favor, por gentileza, um outro vídeo. Retorna o vídeo para mim. Aqui. Aqui, então, é uma análise do corpus, realizada por mim. Então, são 2 segundos apresentando os detalhes, trabalho, fazendo o corte, o processo, para então a bebida, né? Caldo de cana. E como é que o corpo produz e depois, a partir dos seus princípios, restringe? O corpo tem a facilidade articulatória, né? Como eu mostrei antes no exemplo do cachorro. Então, uma restrição também de espaço gramatical, dos detalhes. Os detalhes não se perderam, mas a questão visual está colocada como base. Então, há uma construção visual e a possibilidade de 2 níveis, né? O nível semântico e o nível fonológico, para que ocorra a restrição desse sinal. Anteriormente, no exemplo, ele mostra o processo de corte e de descasque da cana, e depois ele já não mostra mais, ele já mostra a cana sendo moída e bebida. Então, é um processo de evolução que a gente pode considerar a respeito das propriedades inerentes das línguas em geral. A produção e interpretação, a distinção e precisão, a eficacidade e síntese, que é a economia, e a expressividade. Slobin traz esses princípios para todas as línguas, é inerente a todas as línguas, são propriedades inerentes às línguas de maneira geral. Não importa se línguas vocais ou línguas de sinais. Estes princípios fazem parte de todas as línguas, de modo geral. Em síntese e perspectiva, de modo geral, nós temos um impacto no canal, na modalidade de estrutura. Considerando que as línguas orais estão mais voltadas à questão, e é sempre as pessoas, ouvintes que estão aprendendo as línguas, ficam presas ao palavra sinal, palavra sinal. A língua de sinais, ela não é palavra, ela é corpo. Ela precisa desse processo, dessa adequação, né? Então, é necessário que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que a língua de sinais e o uso do corpo fazem parte dessa língua, que é diferente das línguas orais. Então, formas, as questões visuais. Então, a produção e o discurso de línguas diferentes e seus contrastes. Eu penso que, de forma geral, nós temos que compor. São abordagens complementares. Forma e função, estrutura interna e estrutura externa, uso e norma. Então, são abordagens complementares, a gente não pode ver ou uma ou outra. Afinal de contas, a língua padrão não atinge todas as realidades. Então, se pensarmos que uma complementa a outra, como, por exemplo, uso e norma, conseguimos compreender e realizar um diálogo, estabelecer um diálogo
pensando nessas questões, nessas perspectivas de forma, de função, de estrutura interna e externa, produção. Nós temos muito tempo de produção de literatura e hoje estão surgindo as pesquisas e temos que pensar de forma contínua. Aqui estão as referências que eu utilizei para construir a fala de hoje e gostaria então de realizar meu agradecimento à Universidade Federal de Santa Catarina pelo 4º Congresso Franco-Brasileiro, pela equipe da Universidade de Paris, que hoje eu represento, e a Universidade do Pará. Porque nós tivemos o 1º e o 2º encontro no Pará, 3º em Paris, e o 4º hoje sendo realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. E fico pensando aí onde será o nosso 5º encontro. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem prestigiando a minha fala. Professora Ivani, nós agradecemos a palestra que a senhora proferiu e nós gostaríamos de entregar uma pequena lembrança. Parabéns pela palestra.